Isso aí, galerinha. Muito obrigado pela presença de todos. Depois desse belo feriado pra gente descansar. A galera já está computando aí o tempo que falta para acabar as aulas. É realmente muito pouco tempo. Aliás, uma coisa que eu estava pensando, né, cara? A vida, ela passa muito rápido, bicho. A vida, ela passa muito rápido. Eu estava pensando ainda também o seguinte, que entre a tua idade e os 25 anos é a época da vida que a gente tem mais chance de fazer as grandes cagadas da vida. Entre a tua idade e os 25 anos são um momento da vida que a gente está perigoso, que mesmo as pessoas nota 10, elas correm riscos imensos de arruinar a própria vida. E é muito raro o adulto que volta a estudar depois, né? Por isso que eu digo que é um momento difícil, porque quando tu opta por não estudar, ou por estudar mal, ou por fazer nas coxas a coisa, né? Fazer o jeitinho brasileiro, tu tá tomando uma decisão na tua vida que é quase irreversível. Eu lembro dos riscos que eu passei, eu era um cara acima da média, como eu já te contei, e mesmo assim eu cometi erros entre esse período, né? Entre a tua idade e os 25 anos, eu cometi erros que, se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. Então é uma coisa que tens que pensar diariamente, muito obrigado, meu irmão. Tens que pensar diariamente sobre isso. O amigo tem razão. 4 meses acabaram as aulas. E tu vai piscar os olhos, tu vai ver, estou na faculdade. Daqui a pouco tu vai perceber, putz, eu errei a faculdade que eu queria. Aí tu vai tomar uma decisão, né? Ou eu vou contra a minha família e faço um outro vestibular, ou eu fico quietinho, aguento essa faculdade que eu acho uma merda e me torno um adulto frustrado e infeliz para o resto da vida. Então tu vai ter que falar, não, pai, mãe, eu errei, essa faculdade não é a que eu quero uma outra faculdade, tem que ter peito para trocar, né? Mas também não adianta fazer como muitos fazem, ficam trocando de faculdade, passam no vestibular, vai à faculdade, não gostei, papai, não gostei, papai, não gostei, papai, entendeu? É o cara que vira fazendo vestibular e protelando, também é ruim. E a vida, apesar de maravilhosa, ela tem as suas dificuldades terríveis, né? Vim para aulas na segunda-feira de manhã cedo é terrível, embora a sexta-feira seja deliciosa e maravilhosa, né? Como tornar a vida mais gostosa em tudo, inclusive na parte importante da vida, né? Esse é um mistério que poucas pessoas aprenderam a desvendar. Enquanto para algumas pessoas a vida parece ser um fardo terrível e difícil, para outras pessoas a vida é gostosa e feliz, e tudo é legal, e o cara trabalha com alegria e levanta dinheiro com felicidade, com tranquilidade, e a vida parece uma brincadeira tranquila e gostosa. E para outros, né, se matam de trabalhar e não ganham nada, não curtem a vida, isso é tão delicado. Eu diria que essa é a situação mais delicada que tu tem para trabalhar em ti. A maturidade, né, a respeito da vida e da maneira como tu encara a vida. Legal! Mas hoje não! Hoje trabalharemos física, é uma parte bem bonitinha da física. Estamos vendo desde a última aula, né, como é que funcionam esses aparelhos para tirar medidas elétricas de circuitos elétricos. Lembrando que o nosso circuito elétrico é assim por enquanto, ó. Aliás, nós já até vimos a associação de resistores, então até poderíamos atrapalhar um pouco mais aqui as coisas. Mas o circuito elétrico mais básico que aparece para nós é esse. Sentido real ou convencional? Te dou 30 segundos para tu pensar. Não, beleza. Esse aqui é mais, né? Aqui solta uma balinha positiva, o grandão é mais, o pequenininho é menos, os opostos atrás iguais se repelem, esse é o sentido convencional, parabéns. O sentido real, o sentido dos elétrons, é o sentido oposto. Tudo bem? Este é o resistor que apresenta uma característica que é chamada de resistência elétrica, né? Isso aqui o que é? Fio condutor de resistência desprezível. Ele tem resistência elétrica, mas aqui a gente fala assim, ó, não tem resistência. A gente finge que não tem resistência. Estes pedaços de fio aqui, ó. E esse cara aqui quem é? É o gerador, pode ser. Bonita a maneira de falar gerador, já fica mais técnico, né? Popularmente falando, é a bateria, é a pilha, é a tomada, ou mais tecnicamente falando, é a DDP, ou seja, diferença de potencial. Muito obrigado. Nós precisaremos a partir de agora usar aparelhos, instrumentos para medir algumas características desse circuito. Um aparelho que nós vamos usar agora direto é o voltímetro. O nome diz tudo, ele mede a voltagem. Tu tens é que saber, por conta própria, e na verdade não é uma decoreba, entender o que está acontecendo, tens que saber como é que se conecta um voltímetro em um circuito e que característica ele deveria ter. Bom, se eu quero medir a voltagem neste resistor, ou seja, eu quero medir a voltagem de uma extremidade para outra extremidade do resistor, eu tenho que ter um aparelho que conecte essas duas extremidades. Esse tipo de conexão
onde as saídas estão conectadas, duas a duas, é chamada de ligação em... Por isso que um voltímetro sempre será conectado à coisa que deve ser medida em paralelo. Exatamente, porque a voltagem é a mesma e eu quero medir a voltagem, parabéns, garoto. Aqui, por exemplo, se eu quisesse medir a voltagem em cima da bateria, o voltímetro seria instalado em paralelo com a bateria. Porém, quando eu faço essa instalação em paralelo, observem que eu estou mudando o circuito. O circuito antes era só uma possibilidade, a corrente passar reto. Agora que eu coloquei uma bifurcação aqui, a corrente pode se dividir. Por isso que a associação em paralelo tem o apelido de divisora de corrente. Mas eu não queria que isso acontecesse, eu queria só medir a voltagem nesse sujeito sem alterar nada do circuito. Quando eu instalo um voltímetro, eu estou alterando o circuito. Para que essa alteração não fosse sentida, esse cara teria que ter uma resistência infinita, porque se a resistência dele é infinita, nenhuma maldita corrente elétrica vai passar por aqui, toda ela vai continuar passando pelo objeto original. Por isso que, idealmente falando, o voltímetro deveria apresentar resistência infinita. Na prática, isso nunca acontece. É uma resistência muito alta e bacana, é muito alta em relação àquela que tu está medindo na hora. Por isso que no multímetro, o que é um multímetro mesmo, galerinha? Isso, ele mede tudo, na verdade, mede até ohms, né? E é ohmímetro também, né? Eu não coloquei aqui ohmímetro porque a gente raramente estuda ohmímetro. Ohmímetro, na verdade, ele vem disfarçado aqui no ensino médio daquele nome feio ali, ó, ponte de Wheatstone. Nós já vamos chegar nela. Então lá está o multímetro, né? Tem os dois cabinhos aqui com as pontinhas para tu conectar nas coisas que tu quer medir. Tu seleciona ali o que tu quer medir. Então se tu vai medir uma voltagem maior ou uma voltagem menor, tu seleciona e ao fazer essa seleção, o aparelho lá dentro está modificando a sua resistência interna. Se tu vai medir uma resistência grande, a voltagem em cima de uma resistência grande, tu vai colocar uma resistência muito maior aqui. Se tu vai medir uma resistência baixinha, tu pode diminuir essa resistência, não vai ter problema diminuir ela um pouquinho. Então isso acaba variando no multímetro, né? Quando tu seleciona a voltagem, a faixa de voltagem que tu vai medir, o próprio voltímetro já modifica a sua resistência, sempre deixando ela bem alta em relação àquela que ele vai medir. Na prática, idealmente deveria ser infinita. Infinita, deveria ser, né? Bom, amperímetro, o nome está dizendo tudo. Ele mede ampere, e ampere é a unidade de intensidade de corrente elétrica. Mas a corrente elétrica, ela é feita de partículas que atravessam o corpo. Para que eu possa medir este movimento de partículas, as partículas têm que atravessar o instrumento de medida. Por isso que o amperímetro, sempre que for conectado a um circuito, será feito em série. Porque a característica da associação em série, a corrente é a mesma, né? Olha lá, uma associação em série de resistores. Já que a corrente é feita por movimento de elétrons, se nesse resistor passou uma certa quantidade de elétrons, no próximo tem que passar a mesma quantidade, no próximo a mesma quantidade. Então se aqui é 3 ampere, aqui é 3 ampere, lá é 3 ampere. A corrente é a mesma. Ah, interessante. Já que eu quero medir a corrente que atravessa esse sujeito, por exemplo, eu deveria instalar nele um aparelho chamado amperímetro, e este aparelho não poderia ser instalado aqui, por exemplo, ó, porque nesse caso a corrente seria dividida uma parte para o amperímetro, uma parte para o resistor. Não é esse o objetivo? Como eu quero medir a corrente que percorre o resistor, eu colocaria um amperímetro aqui, ou até aqui sem problema, porque conectando antes ou depois, a corrente será A, e aí eu vou estar medindo a verdade. Porém, ao instalar um novo instrumento aqui, esse instrumento é feito de material condutor, e os materiais condutores apresentam sempre resistência. Então o correto seria que esse amperímetro não tivesse resistência alguma, resistência nula. Assim eu instalando ele no circuito, ele não altera nada no circuito e eu meço a verdade. Na prática, os amperímetros apresentam resistência muito baixa. E muito baixa comparada com aquela que ele vai medir, né? Então tu vê, um amperímetro ele pode ter uma resistência alta, desde que ele vá medir a corrente uma resistência ainda maior, altíssima. Aí essa resistência alta ficaria, né, desprezível do ponto de vista de uma resistência muito alta.
mas o amperímetro perfeito ele tem resistência nula e vocês viram o porquê. Ele é conectado em série, porque a corrente é a mesma na conexão em série. Bom, eu também na outra aula fiz alguns comentários, falei que tinha um multímetro, que era um aparelho que pode fazer o papel de todos esses, com a alteração de um botão, multímetro. Eu comentei que tinha o ohmímetro, ohmímetro, como o nome sugere, ele mede ohm, que é a resistência elétrica, a medida de resistência elétrica. E eu vou falar do multímetro disfarçadamente. Eu vou falar de ohmímetro, aliás, falando de ponto de Wheatstone. E só para lembrar vocês, eu citei o que era galvanômetro. Galvanômetro nada mais é que um amperímetro sensível. Amperímetro de grande precisão, pode ser. Precisão. Ou de grande sensibilidade também. Amperímetro de grande precisão ou sensibilidade. Galvanômetro, claro que nós usaremos o símbolo G para representá-lo. Então agora que a gente reviu com um pouco mais de calma os aparelhos, os instrumentos de medidas elétricas e suas características, eu quero falar um pouquinho de ponte de Wheatstone, que é a continuação natural da matéria.